Amigos, boa noite. Em nome de Deus, em nome de Jesus, estamos iniciando mais uma reunião na nossa casa, ainda com nessa fase que parece não ter fim, mas vai ter. Esperamos que tudo transcorra num clima de muita paz, de muita harmonia. E hoje vamos ter aqui o nosso companheiro Gilmar. Ele vai falar de um assunto muito importante, que é a lei de adoração e principalmente a ligação com Deus, que todos nós devíamos ter isso como um quesito número um da nossa vida. Mas Deus fica somente para a hora da necessidade. Ai, meu Deus, ai, me acuda. Aí você se lembra de Deus. Mas conviver, interagir mentalmente com Deus, que devia ser uma ação permanente, é uma parcela muito pequena que tem esse cuidado. Então, nós vamos hoje, através de Gilmar, apreciar esse assunto. Então, vamos, inicialmente, fazer aquela nossa prece e pedimos que a acompanhe apenas mentalmente. Jesus amado, agradecemos estarmos aqui reunidos em Teu nome, em mais uma noite de trabalho. Com certeza, tudo transcorrerá num clima de absoluta paz, muita harmonia. E esperamos que o tema da noite acorde alguns dos nossos irmãos para uma necessidade que nós temos de mantermos essa sintonia com o alto. Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, pedimos permissão para que possamos iniciar o trabalho nesse clima de paz e harmonia. Assim sendo, nós vamos passar a palavra para o companheiro Gilmar, para falar do tema que foi já anteriormente citado. Gilmar, boa noite, boa sorte. Boa noite, seu Calixto, boa noite a todos e todas. Imensa satisfação sempre estar nessa casa que eu digo que é uma extensão do meu lar, né? Gosto muito de refletir isso e dizer com muito carinho. Casa que nos acolheu, que nos ajudou a crescer, que nos ajuda a desenvolver enquanto ser humano, mas principalmente enquanto espírito. O tema dessa noite é um tema que ele é comum, né, dentro das casas espíritas. É um tema não só do espiritismo, é um tema que pertence a toda e qualquer religião cristã e não cristã, né, que é um tema antigo, companheiro da humanidade, mas ao mesmo tempo atual e necessário que hora ou outra estejamos mais uma vez estudando, debatendo ou pelo menos pensando nesse tema, que é a lei de adoração. A lei de adoração, ela é pedra fundamental, né? Pedra fundamental para o espírita. A gente precisa entender a lei de adoração para que a gente possa conseguir desenvolver uma espiritualização mais segura, mais coesa, mais verdadeira. Por que eu estou falando tudo isso? Né? João 4, 21 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adorarão, o Pai, em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importante, Deus é espírito, e é importante que os que adoram o adorem em espírito e verdade. Essas palavras do evangelista João são as palavras fortes, né, necessárias que a gente possa compreender, principalmente a gente que tem uma visão espírita, né, porque aí já tem um choque de informação. Deus é espírito, sim, mas levamos em consideração o que é que ele quer dizer como espírito. Nesse caso, Deus é espírito porque Deus não é matéria. Mas que fique claro, desde o início da nossa conversa, que Deus, ele é o criador do espírito. Se ele é espírito, nós não temos condição ainda de entender. E sobre condição, conta o sábio que certa feita, um desses homens santos andava pela beira da praia, né,
se perguntando e querendo entender quem era Deus. E nesse questionamento profundo em que ele estava envolvido, ele avistou de longe uma criança que tentava, com uma pequena concha, secar um buraco que ele fazia na areia da praia. Para todos nós que conhecemos o litoral, sabemos, né, naquela brincadeira, que quanto mais eu cavo esse buraco na beira da praia, mais mina água, mais se enche de água. Então, ele, observando aquela situação, aproximou-se da criança e sorriu. E disse: jamais você vai chegar ao fim dessa tarefa. Jamais você vai conseguir executar o final disso aí. Por quê? Porque cada vez mais que você procura aumentar esse buraco, mais água vai surgir, mais água você vai ter que tirar. E assim sua tarefa ela vai ser meio que desnecessária. Minutos depois, a criança ela se transformou em um homem, era um espírito, e disse a ele: assim também é a sua vontade de compreender Deus. Quanto mais você procura, mais profundo se encontra o seu conhecimento, mais distante se torna, porque não estamos prontos ainda para conhecer Deus. Essa história faz parte da narrativa da vida de Santo Agostinho, um dos santos, um dos espíritos que mais se comprometeu no desenvolvimento do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do Evangelho, da doutrina espírita como um todo. É um espírito em destaque. Mas vamos lá. Adorar a Deus é algo muito natural a todos nós. Todos nós buscamos fazer isso. Se vamos buscar a história da humanidade, sempre encontramos adoradores de Deus. É por isso que na pergunta 651 do Livro dos Espíritos, lá Kardec entrevista os espíritos e pergunta: existe algum povo, existe alguma nação que desacredita na ideia de Deus, que não acredita nisso aí? E aí os espíritos respondem: não. Nunca existiu um povo ateu. Existe sim pessoas, né, que ali no seu entendimento deixaram, ou por alguma situação, até mesmo de dor, deixaram de acreditar em Deus. Alguns vinculados à ciência, né, se tem essa teoria. Mas é bom lembrar que um dos gênios celebrados por nós, que é o Einstein, ele sempre acreditou em Deus. E ele dizia que Deus é a energia motivadora, é a causa que motiva, que faz o universo acontecer e agir. Então, nem 8, nem 80. Mas esses povos antigos, né, os primitivos, e ainda hoje existem tribos que conseguem ainda ser tão infantil na sua adoração a Deus, que mantém padrões que já fazem parte de um passado da humanidade. Mas veja como é complexo o mundo em que habitamos. Temos espíritos que estão um pouco mais à frente, com a capacidade de nos dar belas lições, e temos espíritos que ainda estão presos em uma situação tão primitiva que a gente chega a enxergar, chega a olhar para eles e enxergar realmente os ditos homens da caverna. Existem tribos tão isoladas, na nossa Amazônia mesmo, existem tribos tão isoladas que a gente consegue ver aquela essência orgânica da adoração neles. Mas nunca deixaram de adorar. Então o homem sempre procurou, ora, na revista super interessante, eles destacam um artigo muito, muito importante, muito legal da gente ler, que é a Biografia de Deus, o nome do artigo. Super interessante, Biografia de Deus. E lá eles saem descrevendo um Deus do seu início até os dias atuais. Claro, uma visão cética, cientista, né, com comprovações da história, mas que muito contribui para aquele estudante da doutrina. Não é um artigo desse de desprezar, é fazer o que Kardec fez. Cada vez que atacavam um artigo de Kardec na Revista Espírita, ele ia lá, comentava, escrevia, discutia e trazia uma pérola cada vez nova, né? Então lá ele fala nessa infância de Deus. E eu entendo essa infância de Deus. Quando é que Deus teve a infância? Quando a gente era aquele povo primitivo que acreditava que Deus era a chuva, era o trovão,
era o raio, era o sol, era a lua. Naquela necessidade que a gente tinha de demonstrar para nós mesmos que existe algo superior, algo além da nossa compreensão, a gente começou a buscar Deus. E é onde a gente encontrou primeiramente? Na natureza, na força da natureza. Mas a natureza não é Deus, mas sim expressão de Deus. Expressão de Deus. E sendo a natureza a expressão de Deus, qual desses componentes da natureza é a sua maior expressão? Nós mesmos. Então, se somos a maior expressão de Deus, se nós espíritos acreditamos que há um pouco de Deus dentro de nós, como centelha divina, sempre essa ligação existiu. Sempre houve essa necessidade da gente de procurar religar-se, procurar interagir com essa força maior. Nessa necessidade, o homem começou a querer palpar Deus, querer ter nas mãos aquele conhecimento. Ora, se eu pensasse numa arma, eu poderia fazer. Ora, se eu pensasse numa moradia, eu poderia fazer. Dominei os animais, domestiquei as plantas. E Deus? E essa energia criadora, onde é que está? Precisei palpá-lo. E aí começou a surgir os deuses. Cada tribo com seu Deus, cada família com o seu. Então não se falava em um Deus, se falava em deuses. O Deus da chuva, o Deus da guerra, o Deus da planta. E nesse sistema aí, não havia nada de errado como não há. Porque acreditem, existem pessoas ainda que acreditam nessa formação de Deus, né? Nessa expressão de Deus, em deuses. Então nada de errado existe. O que existe é uma infância. É uma falta de entendimento. E Jesus nos diz o seguinte: a quem mais se dá, mais será cobrado. Então, nós que estamos nessa noite aqui, que já lemos um pouquinho do Evangelho, que já pegamos o livro do Espírito e demos uma lida, nós temos uma missão diferenciada. Já vou dizer, ao decorrer da minha fala, a gente vai entender por que a gente tem uma missão diferenciada. Mas aquele povo primitivo não. Eles estavam ali expressando o melhor deles. Mesmo que esse melhor, muitas das vezes, fosse atitudes brutais. Por quê? O ser humano com medo, acuado, ele é capaz de exageros. E quantas das vezes o medo fez com que eles exagerassem na ideia de Deus? Então criou-se um Deus violento, um Deus forte o bastante para esmagar o meu inimigo. Um Deus forte o bastante para humilhar aquele que eu vencesse. E assim, cada vez mais, a essência de Deus foi ficando esquecida pela humanidade e construído cada vez mais uma visão humana de Deus. Deus passa a ter situações em que Deus é comparado a nós mesmos. Então Deus começa a ter vaidade, orgulho, ambição. Deus começa a ser barganhado. É possível negociar com Deus. É possível negociar com Deus. Uma das histórias muito conhecidas da gente, tema de filme, é o cavalo de Troia, o famoso cavalo de Troia. Para o pessoal da internet é outra coisa, né, Hilda? O cavalo de Troia. O que é que eles fazem? Eles pegam uma situação ali, né, em que eles poderiam perder a guerra, faz um cavalo de madeira e deixa lá de presente para os inimigos. E diz assim, ó, isso aqui é para o Deus. Se eu não me engano, o Deus dele é o Deus Sol. Ele diz, ó, aqui é para o Deus de vocês, né? A gente tem um presente reconhecendo que vocês perderam, então a gente deixa o cavalo. Na vaidade deles, traz o cavalo para dentro da cidade e aí acontece o que a gente sabe, o desfecho é terrível, né? Então a gente tem muito essa ideia, gente, de que para agradar a Deus, eu preciso do exagero. Eu preciso estar barganhando com Deus, e não é qualquer barganha. Mas isso é muito natural. Por exemplo, quando temos um parente, um amigo, uma pessoa que a gente gosta, em dias de aniversário, no dia do Natal, no Natal dele, no dia de aniversário, o que é que a gente faz quando a gente vai comprar um presente? Busca comprar o melhor. Busca dar o melhor para ele. Porque a gente quer agradá-lo. Agora é interessante o seguinte, né? Os estudiosos dizem que muitas das vezes a gente não quer agradar aquele que eu vou dar o presente. Eu quero me agradar. Porque muitas das vezes dar
uma pedra é uma coisa, e dar uma pepita de ouro é outra. A todos aqueles que me viram dando uma pepita de ouro, logo vão saber que eu posso mais. Então, quantas das vezes a nossa barganha, ou a barganha foi feita com Deus, tentando provar o seu poder? Para isso, muitas das vezes, havia concorrência. Então, Deus estava ali envolvido realmente no mercado. E é assim que a gente vem fazendo. Por muitas das vezes, a gente vem construindo essa ideia de um Deus, né, que é capaz de ser subordinado, de um Deus que é capaz de fazer escolhas, escolher esse ou aquele. Porque se eu ia para a guerra e vencia, então Deus me privilegiou. O meu Deus privilegiou. E hoje em dia, será que a gente ainda não vê essa frase? Deus me deu vitória. O meu Deus, que eu sirvo, faz assim. E é assim que a gente vem fazendo. Presente de Deus, né? Quantos veículos circulam pela nossa cidade com essa frase atrás? Presente de Deus. E será realmente que Deus é essa figura em que está locado em um trono, sentado, olhando para o mundo e dizendo, esse daqui é merecedor, esse daqui não é. Esse daqui eu vou complicar, esse aqui eu não vou. Está parecendo o programa da Rede Globo, né? Onde tem um diretor ali que ele fica dizendo o que deve ou não acontecer. Então, a gente tem que ter cuidado, porque eu estou falando de algo aqui que a gente é capaz de fazer e está fazendo, às vezes inconscientemente. Faz parte daquilo que a gente adquiriu em séculos e séculos, porque fomos nós também no passado. Nós também estivemos naquelas tribos. Nós também compartilhamos e trazemos dentro da gente essa situação. E muitas das vezes somos pegados dizendo frases como, se Deus quiser. Está parecendo programa da Ora, né? O que é que Deus não quer? Deus não quer nada que prejudique a você ou ao seu próximo. Mas nem por isso ele vai empatar. Porque não tem essa que... Existe uma frase que ela precisa ser repensada várias vezes, que é, não cai uma folha no chão que não seja a vontade de Deus. Essa frase, muitas das vezes, ela não está sendo entendida, ela não está sendo colocada no momento certo. De fato, Deus é o Criador. E é assim que a doutrina espírita enxerga Deus. Lá no livro dos Espíritos, pergunta 1, que é Deus? Causa primária de todas as coisas. Causa primária de todas as coisas. De fato, tudo que ocorre no universo vem da vontade ou vem de Deus. Mas não cai uma folha, não quer dizer que Deus está ali orquestrando tudo o que está acontecendo. Não. Para isso, Deus existe tantos e quantos espíritos de elevação maior capazes de fazer isso. Espíritos responsáveis, como é o Cristo, como é Jesus para a gente. Inúmeros outros espíritos em outros planos. Porque não imaginemos também, outro erro nosso, imaginar que Deus pertence à Terra. Deus é universal. Deus é o Criador do universo. Então, ele está ao longo do tempo, ao longo dos momentos, olhando para tudo, contemplando a tudo, se assim eu posso dizer. Porque uma coisa que é interessante, gente, quando a gente começa a estudar a lei de adoração, é ver o quanto a gente, às vezes, se expressa erroneamente sobre o pensamento orgânico do que vence a Deus para os espíritos maiores. Mas esses erros, eles são toleráveis. Afinal de contas, são as palavras que a gente tem para expressar. São as palavras que ainda faz parte do nosso conteúdo, do nosso vocábulo. Então, Deus está ali contemplando tudo. E a gente vai achando que ele vai mudando tudo. Não. Deus criou leis. Leis imutáveis, a gente sabe disso. A natureza é regida pelas leis imutáveis. Leis essas que são muito bem discutidas no livro dos Espíritos. A lei de adoração, que é o que a gente está discutindo nesse momento. A lei do trabalho, a lei da destruição. Tudo isso faz parte do mecanismo da criação. Porém, tem uma finalidade, a evolução. E falando em evolução, é bom entender o seguinte, que o nosso conceito de Deus, ele ainda não está pronto. Se eu, seu Calixto, todos vocês que estamos aqui, estamos em processo de evolução, o nosso conhecimento sobre Deus também está sofrendo um processo de evolução.
E aí a gente volta para a nossa fala logo no início. Olhamos para aquele povo mais antigo, dessa geração que está aqui na Terra, e vemos a maneira deles adorarem a Deus. O Deus Sol, o Deus Chuva, o Deus Lua. Muitas das vezes não, né? Sempre tentando agradar a Deus com sacrifícios, né? Sempre tentando barganhar com Deus a melhor condição, a melhor lavoura, a melhor caçada, o melhor momento da guerra. Sempre foi assim. E será que hoje, como é que está o nosso contato com Deus? Como é que está essa maneira da gente conversar com Deus? Continuamos os mesmos ou demos algum passo? É bom lembrar que o ato de adorar a Deus, ele pertence a cada um de nós. Que cada um tem que buscar a sua maneira mais palpável de sentir Deus. Compreender é algo um pouco distante para a gente, mas sentir Deus ainda é possível. Já é possível para cada um de nós. Eu estava vasculhando, né, a internet e encontrei um vídeo bastante interessante. Um senhor no Ceará foi abordado pelo neto e ele via de dentro de um trechinho assim de mata, né? E vinha com a Bíblia na mão. E aí o neto brincou com ele, né? Eita, vovô, estava lendo para as plantas? Aí ele disse, não, estava adorando a Deus, porque Deus não está dentro da igreja de pedra, Deus não está dentro de templo, Deus está onde eu estiver. Singela, mas muito importante. Deus está onde a gente está. Deus está perto de mim, de você. Deus é o tempo todo conosco. Mas será que a gente consegue ser o tempo todo com Deus? Será que a gente está pronto realmente para vivenciar essa experiência de sentir Deus? Talvez sim, talvez não. É algo muito íntimo. Procurando entender Deus, o Livro dos Espíritos, assim como o Evangelho, classificou ou colocou alguns dos atributos de Deus. Deus onipotente, onipresente, onisciente. Mas será que a gente consegue? Dificilmente a gente consegue entender cada um desses atributos. Porque a nossa ideia ainda de Deus é que Deus é o Pai. E aí, Fernando não está aqui, talvez não, né? Mas Fernando ele tem uma ideia muito interessante, que quando a gente pergunta a gente o que é Deus para você, ou quem é Deus, não, e a gente diz, Deus é o nosso Pai. E só isso. Porque a ideia de pai ainda é falha. Eu sou pai. E quantas vezes eu me sinto falho na tarefa de educar meu filho, na tarefa de assegurar o meu filho melhor. Só ser pai, você viu. Mas a gente tem que entender Deus como Criador. Como Criador. Porque se eu entendo Deus como Criador, eu não vou atribuir a Deus nesse momento nenhuma dos sentimentos humanos. Não pertence a Deus. Sentimentos humanos. De raiva, de tédio. Eu decepcionei a Deus. Eu decepcionei a Deus. É um julgamento muito pesado. A gente não pode. A gente não decepciona a Deus porque Deus entende quem somos. Deus sabe da nossa capacidade. O que acontece é que Ele todos os dias faz o sol nascer. E aí diz Jesus sobre o justo e o injusto. Porque aos olhos de Deus, todos nós somos filhos iguais e merecemos todos sempre recomeçar. Inclusive, devemos recomeçar nossa maneira de enxergar Deus. Meu convite essa noite é principalmente esse. Repensemos como é que a gente está seguindo a nossa vivência com Deus. Se a gente ainda não está preso. Eu sou filho e neto, né, de pessoas do interior, do sertão. Então, a minha avó paterna, quando conversava com a gente, em algum dos momentos dela, ela sempre falava sobre Deus, né? E sobre o diabo. E aí, um conceito muito forte que ela colocou dentro da gente foi que Deus estava nos céus, nos olhando, e que abaixo da gente morava o diabo. E tem uma situação muito interessante que acontecia comigo, era o seguinte: eu não podia ver o chão rachar. Quando chovia, que o chão rachava, eu tinha o trabalho de tapar toda aquela rachadura, porque o diabo poderia sair dali de dentro.
né? Então, nessa singela exemplo, muitas das vezes a gente está carregando ainda esse estigma da maneira que apresentaram Deus para a gente. De um Deus punitivo, carrasco, de um Deus que vai me punir porque eu pensei, porque eu agi em um momento errado que só. De um Deus que se agrada se eu sacrificar meu corpo na penitência, me machucando, estou me levando do pecado e estou agradando a Deus. Será mesmo? E aí a gente vai para o Evangelho, segundo o Espiritismo, e está lá. Qual é o verdadeiro sacrifício agradável a Deus? E assim, casando com qual é a melhor maneira de se adorar a Deus? Existe, né? A pergunta 655. Existe uma maneira diferenciada de se adorar a Deus? Existe a maneira que melhor agrada a Deus? A resposta do Espírito. As adorações externas, elas não agradam a Deus se ela nada te ajuda a ser melhor com o próximo. Contigo e com o próximo. Então, de nada adianta o sacrifício da carne, nada adianta barganhar a Deus, nada adianta querer agradar a Deus com o material. Levantar estátuas, levantar templos, fazer isso ou aquilo, não é isso que vai agradar a Deus. O que agrada a Deus é quando eu me disponho a viver dentro daquilo que Ele planejou para mim. Dentro daquilo que Ele planejou para mim. Nossa, Gilmar. Então, o sofrimento que eu passo, né? O sofrimento físico que eu passo, o sofrimento do meu corpo, o sofrimento dentro da minha casa com parentes, o sofrimento que eu passo no meu emprego, o sofrimento que eu passo pelo lugar que eu moro, foi uma escolha de Deus. E aí eu tenho que me acomodar ali e viver aquilo ali de tal forma para que eu possa estar agradando a Deus. Não. Deus é amor. Deus é amor. Se Deus é amor, Ele sempre quer o melhor para cada um de nós. Muitas e quase sempre, tudo aquilo que a gente passa de dificuldade são escolhas nossas. É a velha história da semeadura. Então, quando tudo está bom, Deus está me abençoando. Mas quando tudo está ruim, Deus está me castigando. Será que é isso mesmo? E aí, o Espiritismo, mais uma vez, nos lembra o seguinte: o que não é mal dessa vida pode ser de uma existência anterior. Mas eu tenha cuidado com isso também, gente, porque a gente espírita, às vezes, é pragmático. Não pode ver uma pessoa... Olha, no passado foi isso. Aí o outro é ali alterado. Olha, no passado foi aquilo. Já fez muito isso. Não é assim o mecanismo de Deus. Não é desse Deus que a gente está falando. Não é esse Deus que a gente vem estudando, que a gente convida todos a estudar. Deus é amor. Deus é amor. Se Deus é amor, bom e justo, eu vou passar por inúmeras situações, mas eu vou passar ciente, consciente que de alguma forma eu tenho a ver com aquilo ali. E se eu tenho essa consciência, eu entendo, eu compreendo. E aí eu vou vivenciar pelo tempo necessário aquela prova ou aquela expiação. Sem revolta. Porque é muito fácil, gente, levantar os nossos pensamentos e agradecer a Deus a abundância. Mas é muito difícil reconhecer Deus no momento da prova, da dificuldade. Principalmente quando essa dificuldade é com alguém que a gente amamos. Muitas das vezes é fácil eu aceitar o que está acontecendo comigo. Mas é impossível eu acreditar em Deus quando Ele faz com aquele que eu amo. Porque foge das minhas mãos como ajudá-lo. E às vezes a maior ajuda que eu posso dar a essa criatura é minha fé. É minha fé que Deus ainda é Deus. Está cuidando da gente. Por quê? Porque existe a providência divina da dificuldade. Jesus disse mais uma vez, Jesus mostrando o amor de Deus para a gente. Os pássaros não morrerão de fome. O lírio não morrerá de frio. Tudo está sob a ótica do Criador. Tudo está sobre a ótica do Criador. Cada um de nós, cada ser que habita esse planeta, ele foi planejado para aqui estar. Se ele foi planejado, ele não foi um rascunho jogado para lá. É minha fé que Deus. Pelo contrário, tem a sua importância. Se tem a sua importância, se é relevante,
Deus cuida, Deus olha, Deus providencia. Muitas das vezes a gente quer um contato profundo com Deus, mas a gente esquece de falar com os nossos guias, com os nossos mentores, ou para aqueles que agradam ouvir, nossos anjos da guarda. E a gente quer logo uma intervenção de Deus, quer de Jesus. Porquanto essa espiritualidade são com eles que eu posso ter contato, são com eles que a minha elevação moral, que meu conhecimento me dá contato. E através deles, se eu consigo me ligar com aquele que está próximo a mim, logo o consolo vem. E logo eu vou entender que Deus agiu através dele. E aí está um dos compromissos nossos. Deus agir através de você. Quem de nós estamos prontos para ser instrumentos de Deus? Porque vasos escolhidos já somos. Outra fala muito comum dentro da nossa cultura. Vasos escolhidos já somos, senão não estaríamos aqui. Mas estamos prontos para servir? A nossa alma está íntegra? Talvez não. Mas mesmo assim, bem-aventurados são aqueles de boa vontade. Não devemos esperar asas de anjo para começar a servir a Deus. Instrumentos de Deus. E aí está. No decorrer da nossa fala, a gente precisa lembrar que é instrumento da lei de adoração a prece. Senão não estaríamos aqui. É instrumento da lei de adoração a prece. Está lá falando sobre a prece. É necessário que a gente ore? Sim. Mas devemos lembrar que a oração é algo necessário para o humano e não para Deus. A adoração é algo necessário para nós e não para Deus. Nós que precisamos desenvolver esse sentimento. E aí tá. Então somos nós que devemos orar. É válido demais. Tanto é que os espíritos não menosprezam essa atitude. Pelo contrário, eles dizem que é a melhor maneira da gente chegar, da gente se aproximar. Mas a oração, ela não é simplesmente um jogo de palavras. A prece não é isso. A prece também pode ser usada através das palavras. Mas a prece, ela pode ser vivenciada. Nós que precisamos desenvolver... Existe, tá, acho que não está mais aqui, mas tinha uma frase aqui que dizia assim, o silêncio é uma prece. O silêncio é uma ação e é uma prece. Por quê? Muitas das vezes o que o outro quer fazer é ser ouvido. Muitas das vezes o que o outro precisa é que eu realmente arregace a manga e o acolhe, e o levante, e sirva a ele algo. E nessa ação eu estou servindo a Deus. Quantas das vezes a gente acha que não está pronto para servir a Deus, está procurando o melhor momento para se ligar a Deus, para ser cúmplice, vamos assim dizer, da natureza de Deus. E os anos vão se passando, e nunca chega um momento bom. Ora, todo momento é momento bom. Porque se não fosse assim, a gente não teria a lei da reencarnação, que é um grande crédito que a gente recebe. Errei, volto, faço novamente. Recomeço de onde eu parei, ou recomeço a obra daquele que parou. Então, minha gente, é preciso que a gente possa despertar a nossa maneira de adorar a Deus. Principalmente a gente espírita, que acreditamos que Deus é a causa primária de cada coisa, que acreditamos que Deus é bom e justo, que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Se Deus é onipresente, Ele está em todos os locais, inclusive dentro de mim, dentro de vocês. E o que a gente tem que fazer com esse Deus que há dentro de nós? Guardá-lo para nós? Colocá-lo dentro de um altar seguro? Não. Esse Deus que está dentro de mim, dentro de vocês, precisa agir, precisa se expressar. E essa expressão, ela vai ser sozinha? Só comigo? A contemplação, aquele ato de ficar isolado para adorar a Deus, tem um certo valor, mas não tem o total valor. Só existe expressão de Deus
Deus só sai de dentro de mim quando ele encontra o Deus que há em você. Namastê. O Deus que há dentro de mim, saúde o Deus que há dentro de você. Então, é muito importante a gente estar interligado, agindo no processo da natureza, consciente do nosso papel enquanto filhos de Deus, herdeiros do universo, como diz Joana de Ângeles, para adorar a Deus. Chega dessa adoração contemplativa, desse momento que a gente quer agradar a Deus. Muitas das vezes, nós espíritas, vamos falar da gente, né? Vamos para a campanha do quilo, ou vamos ao hospital de câncer, ou vamos aqui para casa trabalhar, tentando barganhar alguma coisa, tentando ser assistido pela espiritualidade. E não é bem isso. Vamos ser assistidos, sim, porque todo aquele que se envolve com o bem é visto pelo bem. Assim como aquele que se envolve com o mal é visto pelo mal. E aqueles que transitam entre os dois lados, que somos muitos de nós, somos vistos pelos dois lados, somos sediados, mas somos dignos de escolha, livre-arbítrio. Eu posso. Deus, quando criou as leis naturais, já selou o livre-arbítrio e deu a condição de escolher o que eu quero fazer com a minha vida, com a minha existência. E se eu não escolhi certo até ontem, eu posso começar de agora. E se nessa acontecer de eu partir sem fazer o certo, eu posso recomeçar amanhã, porque Deus é bom e justo, e não vingativo e castiga. A gente precisa realmente, de fato, guardar essa essência dentro de nós. Eu quero trazer aqui um trechinho que eu achei bem interessante, que também é do evangelista João. Pensando sobre Deus. Amado, jamais imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que pratica o mal não conheceu a Deus. A gente precisa. Está lá em João 1:11. João é bem interessante, né? Tem um estudo de Haroldo Dutra que é bem interessante, que ele fala sobre João Evangelista. Se vocês puderem ver no YouTube, procura lá no canal do Haroldo. E é muito interessante porque o João ele foi tão perspicaz, né? Tão forte quando fala de Deus e de Jesus, né? Porque ele fala de Deus através de Jesus. Mas é bem interessante. Então, quando a gente conhece a Deus, a gente abandona muitos hábitos. Dentre eles, o hábito do mal. O hábito de enxergar no outro o inimigo. O hábito de enxergar no outro as nossas falhas. E começa a compreender que o outro é tão importante quanto eu. E é muito interessante por quê. E aí, quando a gente olha para o outro, enxergando nele a importância dele, a gente começa a viver Jesus. E começando a viver Jesus, a gente começa a verdadeira adoração, a qual a gente foi convidada. Adorar a Deus em espírito e verdade. Se eu adoro a Deus em espírito e verdade, eu não fico só na contemplação. Eu estou sentindo Deus. Isso é muito importante, sentir a Deus. Quem de nós que já participou de qualquer tarefa dedicado do bem, e eu não estou falando das tarefas da casa espírita, estou falando às vezes do que você faz, que eu nem sei que você faz, daquilo que você faz dentro da sua casa, dentro do seu emprego, daquele lapso de esperança, de conforto que você levou para outra pessoa. E a gente sai repleto, íntegro, né? Confortável, de uma alegria tão grande que às vezes nos assusta. Senhor, que energia é essa que eu estou sentindo agora? É porque a gente vivenciou em espírito e verdade o bem. A gente praticou o bem. É desse convite, é dessa essência que a gente precisa torná-la um hábito. Dia após dia deve ser os nossos esforços. Ser bom em prática. Colocar essa essência de Deus nas nossas práticas. Buscar servir, buscar acolher, compreender, resolver quando possível, mas quando não possível, dar esperança.
da esperança. Há uma passagem na vida do Chico Xavier, que ela é retratada até no filme, que é aquele momento dele no avião, né? Que o Chico está ali no avião, o avião entra na turbulência, o avião parece que vai cair, Chico começa a gritar, e o Emmanuel chega para Chico e diz, ó, serenidade, né? Chega de escândalo, serenidade. Por quê? Até para morrer tem que se ter educação, né? Tem que ter uma maneira. Mas, na verdade, o que é que Emmanuel estava fazendo ali? Chico já era uma pessoa conhecida. Se um espírita teme a morte, que resta para os outros? Né? Se um espírita, por tudo que acontece na vida dele, é uma pessoa triste, o que resta para os outros? Se um espírita não consegue reconhecer Deus no momento de dificuldade, o que é que resta para os outros? Somos melhores? Não. Mas quando Kardec perguntou aos espíritos que é Deus, ele levantou uma pontinha a mais desse grande véu da eternidade e nos mostrou que Deus é a causa primária de todas as coisas. E em seguida veio descrevendo que Deus era amor. Porque até Moisés entendíamos Deus como aquele Deus que castigava, vingativo. Dividíamos Deus em vários deuses. Até Moisés. Com Moisés a gente começou a entender que Deus era único. E a palavra Deus ganhou um D maiúsculo. É único, é um só. Mas Jesus veio e provou que Deus era amor e justiça. E aí vem o Espiritismo, a terceira revelação. Nos mostrar que Deus é único, é amor, é justiça, é Criador. Que um dia sim poderemos entender Deus. Mas é que até lá podemos sentir, vivenciar, expressar Deus em nossas atitudes, em nossas ações. É muito importante sabermos disso. Melhor ainda é construir essa cultura, passar ela à frente para as nossas crianças, para os nossos jovens, para nós mesmos. Nós espíritas sabemos que tudo que fazemos agora, estamos preparando o nosso amanhã. Então, se eu consigo deixar, através das minhas ações, a prova que Deus é amor, amanhã, quando eu retornar para esse plano de prova e expiação, talvez aqui na Terra, eu possa encontrar um planeta melhor, um mundo melhor. Mas se a gente ainda continua com frases onde coloca Deus como um Deus que castiga, como um Deus severamente justo, como um Deus que muitas das vezes escolhe a quem vai ajudar, o que estamos fazendo desse grande conhecimento que temos em nossas mãos? O que é que a gente está fazendo do Evangelho? O que é que a gente está fazendo do Livro dos Espíritos? O que é que a gente está fazendo da obra Céu e Inferno? Exatamente nada. Estamos com tesouros belíssimos nas mãos, mas está sendo improdutivo. São sementes que, ao invés de a gente espalhar, está guardando. Então, nós, espíritas, precisamos provar dessa essência do bem. Cada vez mais ressaltar o Deus que há dentro de nós. Cada vez mais buscar compreender a causa primária de todas as coisas. Enxergando, deixando para o passado o que foi do passado. Trazendo para perto da gente essa situação em que existe um Deus bom sempre. Deus sempre bom. Agora, durante o processo da pandemia, houve muitas teorias. E partiu muitas delas dos espíritas. E algumas delas, sinto muito, gente, fugiu muito do que seria o consolo. E muitos de nós caímos no erro de não vivenciar o que pede Kardec. Experimentai, olhai, veja da onde é essa essência, se tem verdade naquilo ali, para não sair espalhando coisas que não deve. Então a gente precisa muito ter essa consciência. E partir muitas delas dos espíritas. Deixa eu só. Algumas delas, sinto muito, gente, fugiu muito do que seria o consolo. E muitos de nós caímos no erro de não vivenciar o que pede Kardec. Adorar a Deus em espírito e verdade é nos dedicarmos
no dia a dia, sinceramente e humildemente a essa conquista, buscando o autoconhecimento e nos melhorando naquilo que for necessário. Essa é uma carta da Juventude Espírita, lá do Centro Espírita Joana de Ângeles. É uma carta longa, está na internet, mas eu achei bastante importante, porque são jovens que escrevem essa carta. Então a gente precisa isso, né? Nessa noite que a gente vem se esclarecer, nessa noite que a gente busca entender a lei da adoração, a prece é essencial para nossas vidas, mas não é a única maneira de adorar. Adorar a Deus não é simplesmente se refugiar no nosso quarto, no ambiente e elevar o pensamento. Adorar a Deus, muitas das vezes, é nas nossas atitudes, nas nossas ações. Mostrando para Ele que o bem que Ele prega está dentro de mim. E eu consigo externá-lo no outro. Eu espero que cada um de nós possamos sair daqui pensando justamente nisso. Como estou adorando a Deus? Como está o meu contato? Como está o meu diálogo com Deus? É um diálogo meramente de palavras? Ou já está sendo um diálogo de práticas? De ações, de atitude. E se assim não for, não há desespero. Pode-se começar agora, pois todo tempo é tempo bom para Deus. Muita paz a todos e Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Eu espero que cada um... Meus amigos, no meio espírita, se perguntar quem é Deus, o que é Deus, seja lá que pergunta se faça, a gente vai escutar. Deus é amor, Deus é paz, Deus é luz. Mas o que é Deus é amor? O que é Deus Pai? O que é luz? Então, a gente está na ignorância do conhecimento, principalmente sobre Deus. Mas na literatura espírita, há o autor Leon Denis, que ele foi contemporâneo de Kardec. Quem é Deus? E ele veio numa missão de que, caso Allan Kardec, usando uma linguagem nossa, farrapasse, né? Ele seria o homem a assumir a codificação. Então, esse senhor, ele tem... As obras dele são um pouco lidas. A gente coloca na livraria, elas amarelam e o pessoal não compra. Compra coisas que são fáceis de ler, ou sei lá qual o motivo, mas a obra de Leon Denis é riquíssima. Então, ele tem um livro sobre Deus. O nome do livro é O Grande Enigma. Mas esse não é um livro para você ler e jogar lá para as traças, ou guardar, e depois não saber onde colocou. Esse é um livro para a gente ler sempre. É um livro para ser experimentado, sentido, refletido. É um livro facílimo de ler. Ele viaja com você pela floresta, pelas montanhas, pelo mar. Faz uma reflexão sobre o firmamento, o céu estrelado. É um livro para você ler sempre. Então, é específico sobre Deus. Então, o próprio título já diz, O Grande Enigma. Então, quem puder adquirir, não é livro para tomar emprestado, é para comprar, botar uma capinha bonita e ler, no mínimo, umas 10, 15 páginas a cada 2, 3 dias, porque é de uma importância muito grande. Aí a gente vai sentir como é profundo a questão de Deus. Então, é claro que numa noite ninguém poderia sair daqui contemplando, agora eu sei o que é Deus, né? Seria impossível. Então, eu recomendo, inclusive para mim mesmo, isso é um livro que já li várias vezes e não me canso de ler, está lá todo, já no finalzinho, as páginas caindo, mas é o meu livro de coração, né? Porque é fácil de ler e é de uma utilidade, principalmente naqueles dias tristes, naquelas horas amargas, né, que todos nós temos. Experimentem, pelo menos uma vez, ler esse livro, O Grande Enigma, de Leon Denis. Bom,
Vamos encerrar o nosso trabalho da noite e eu pediria ao companheiro a primeira agradecendo a Deus, né, mais uma vez, pelo tudo que transcorreu, com certeza num clima de muita paz. Esperamos que todos tenham aproveitado, em algum sentido, o que foi dito e pedimos ao irmão Gilmar que faça a prece de encerramento dos nossos trabalhos. Leia esse livro, O Grande Enigma de Leão. Obrigado, bons espíritos da Casa Caminhando para Jesus, os nossos guias e mentores desse lar. Obrigado a Jesus pelos seus esforços, sua dedicação, mas acima de tudo pelo seu amor, que vem nos ensinando como melhorar os nossos hábitos, nos libertando das paixões, nos dando força e coragem para seguirmos como os espíritos aprendizes em busca do sentido maior da vida. Obrigado a Deus pela providência divina, que não nos deixa faltar nada. Que a luz desta casa semeie-se em nossos corações. Que ela alcance as nossas dores mais profundas e possa, assim, nos aliviar, mas também possa nos encorajar em sermos instrumento do bem em favor do nosso próximo. Ciente que o mais próximo está dentro de nossos lares, de nossas casas. Ciente, Senhor, do compromisso que temos em ser pessoas melhores, nós te pedimos que possamos cada vez mais abrir as nossas mentes e corações aos estudos, cada vez mais entender essa força criadora, motora, que é Deus, o teu amor e a providência divina. Pai, obrigado por essa noite. Bons irmãos, gratidão. Que Deus nos abençoe. Retornamos a palavra ao nosso amigo Calixto, para que ele possa dar por encerrado a noite de palestra dessa casa. Que assim seja, Senhor. Em nome de Deus, pedimos permissão para encerrar os trabalhos de hoje. Boa noite a todos, muita paz. Quem desejar tomar passe, faça, por favor, uma filazinha, até uma jovem que tem ali, e tenham todos um bom retorno.